vamos mostrar. Esse suco é de quê? Abacaxi. Abacaxi. Temos, mostra o que é esse aqui. Aipim? Aipim cozido. Aipim cozido. Pão de queijo. Iogurte natural, orgânico, local. Salada de frutas. Bolo de milho. Bolo de cacau orgânico da fazenda. Doce de banana. Cupuaçu. Geleia de laranja. Queijo Minas. Pão doce. Manteiga. Pão de abóbora ou de milho? Milho. Tô chutando aqui. E pão. E café. E o ovinho vem daqui a pouco. Essa é a mesa de hoje. Não, eu levo, pode deixar. Levar. Foi. O Caminho da Mata Atlântica, mais uma vez, em parceria com a Fazenda dos Cordeiros. Esse aqui é um trabalho que o Caminho não costuma muito fazer, de confraternização, de estar junto, de fazer esse tipo de serviço, mas entendendo que a CPI é uma ONG de pesquisa climática e tudo isso, e que a gente também, o Caminho, tem um braço de pesquisa sobre mudança climática, um braço de pesquisa sobre restauração. Acho que essa troca vai ser muito rica. E o nosso lema, enquanto Caminho, sempre é as pessoas no coração da mata e a mata no coração das pessoas. Então, poder também começar essa manhã trazendo vocês para dentro da mata, trazendo vocês para toda essa interação, é muito rico, tem muito a ver com a gente. Elementos, subsídios para vocês falarem, conversarem, depois debaterem no dia a dia de vocês aí sobre essas questões mais práticas do dia a dia da restauração, do dia a dia de como é que a gente na prática trabalha para tentar mitigar toda essa confusão que o antropoceno está fazendo na nossa mãe terra aí, que essa bagunça toda tem um jeito ainda de minimizar um pouquinho, tá certo? Na placa você não consegue ver didaticamente nem aqui. O que acontece? Hoje a gente vai ter uma palestra do Delson que é só sobre isso. Dificuldades logísticas e financeiras da restauração na Mata Atlântica. Então vocês têm diversas técnicas de restauração na Mata Atlântica. Uma pergunta que muita gente faz, fala, cara, quanto custa reflorestar 1 hectare na Mata Atlântica? Boa pergunta. Depende muito. Quanto custa construir uma casa? Depende, você vai querer construir essa casa de quê? Com qual material? Em qual terreno? Pô, vou construir no plano, é mais fácil. Construir no inclinado, vai ter que custar mais caro, mesmo que seja a mesma casa que eu vou fazer no plano aqui. Eu vou usar que material para fazer? Vou fazer que acabamento? Então tudo isso vai variar. Assim como no reflorestamento até não tem como ter essa resposta de que X hectares custam Y. Porque vai depender de todos os fatores. Acesso, terreno, condição do local, condição de ter propágulos perto, matas perto, não trazer sementes, tudo isso. Agora, por exemplo, o que o Caminho tem feito é o seguinte, enquanto muitas pessoas se preocupam em reflorestar uma área, o que está tranquilo, o Caminho ele tem uma outra visão, ele tem diversos parceiros, os conhece mais tarde, e a gente quer fazer um corredor florestal humilde, a gente só quer fazer um corredor florestal por toda a Serra do Mar, do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Coisa simples. Então ele tem que pensar em termos de escala. Para pensar em termos de escala, você tem que pensar como é que eu consigo escalar em termos de custo e logística. Então o Caminho tem feito é a técnica de nucleação. Então o que acontece? Se você vê aqui, ó, tem um núcleo de algumas mudas, ali tem um núcleo de outras mudas, ali tem outras mudas. Estamos aqui há 2 anos aqui nessa área. O que acontece? Você tem a técnica mais cara de plantio, é de plantio total. E aí você vai calcular entre 1.600 e 1.700 mudas por hectare. Para botar entre 1.600 mudas e 1.700 mudas por hectare, uma distância de 2x2 ou 3x3, todas essas mudas tem que ter adubo, tem que ter hidrogel, tem que ter o transporte dessas mudas, tem que comprar essas mudas, vai ter que ter mão de obra para plantar todas essas mudas, depois você vai ter que fazer a manutenção de no mínimo 4 anos para garantir uma restauração saudável. Não é só plantar a muda, tem que passar 4 anos e fazer a manutenção disso. Vir, fazer a roçada para não deixar o que a gente chama de mata ou competição, ver se tem formiga, se tiver fogo, fazer acero, o que morreu de muda, fazer sobreposição, se o solo não está pegando bem ainda, fazer outra vez uma adubação, tudo isso é manutenção. Fazer isso para 1.600 mudas é um trabalho, se você diminuir isso é outro trabalho. Então você tem várias técnicas de baixo custo de restauração que a gente chama. Aí você desde o cercamento da área, você vê que a área é assim, é uma área muito boa, adubação, o solo é um solo bem adubado, é uma área que tem muita semente próximo, já tem diversas regenerantes, que são árvores nascendo naturalmente,
Tem pouca mata competição, você só cerca a área. Tá ótimo. Tem a condução da geração natural, que só vai fazer a roçada na mata competição e deixar a mata vir. É outro. Tem a semeadura direta, que você vai tocar só a semente no chão e deixar vir. Também é bom, mas também a gente tem diversas questões que demora muito e tem muita perda, porque você está botando só a semente, né? Até a semente virar árvore, é um processo demorado. E o caminho que tem feito é isso, é a nucleação. Atualmente a gente está restaurando em 22 propriedades, 600 hectares mais ou menos no total. Essa aqui foi em parceria com o Instituto Internacional para a Sustentabilidade, um grande parceiro do caminho. Só com o IS são 400 hectares desse. A gente sempre faz isso até para as pessoas saberem o que é esse projeto, quanto é que está reflorestando. Então isso tem uma placa aqui no interior da propriedade e outra na rua. Então o pessoal está informado, ele aqui conhece o que é o caminho, vê quanto é que ele está. Nessa propriedade estamos com 10 hectares aqui. No saquinho é feito ali no caso, né, para poder, quando chega num certo tamanho que passa para o saquinho, no caso. Ali vai passando para o saquinho, entra debaixo da estufa, né? Porque se for para o céu aberto direto, não funciona. Vai murchar, vai morrer, né? Então o sombrite ele dá um tempo para a planta não desidratar totalmente. Ali é o berçário primeiro, né? Quando sai da mudança aqui. E logo uma questão de tempo, quando ela a gente já sente que ela já foi pega, ela sai para o sol aberto para rustificar. Como vocês fazem irrigação? Irrigação vem a água da grota, né, nas caixas d'água, e vem pelos canos, no caso, e é só ligar ali, que aqui não dependemos de água da rua, nem nada, só daqui da grota mesmo. Quando às vezes tem que mandar água lá para cima, a gente liga a bomba aqui também, que tem aqui uma nascente aqui, já joga para lá também. Obrigado. Quantas espécies diferentes vocês produzem? Fala aí, Helena. 150 mais ou menos. Mais ou menos, É, 150 e tem 100 mil por ano a produção, mais ou menos. Mudas, 150 espécies. A maioria de Mata Atlântica, algumas exóticas, mas a maioria é Mata Atlântica. Hoje a fazenda teve uma parceria com o Boticário, está facilitando para a gente, né, a questão aqui, porque fez um mapeamento aqui há uns 4 meses atrás, né, de matrizes, né. Veio um rapaz o Bruno, para poder andar comigo aqui, para a gente ver as matrizes, o que é, o que não é, né. Então hoje tem as matrizes tudo numerada, né, por GPS, tudo direitinho, então a gente já sabe mais ou menos aonde está, o que é, o que não é. Época, aí já é com a gente, né, época de estar florescendo, já dando fruto, aí a gente vai lá e colhe. Tem outras pessoas que fazem a coleta também, né, no caso, isso deu uma facilitada boa. Mas então a gente tem 150 espécies, mas tem projeto de aumentar, né? tem projeto de aumentar. Quando a gente pensa na cadeia produtiva da restauração florestal, que é a base da restauração, né? A gente tem que pensar, a primeira base qual é? A coleta de sementes. Então, hoje em dia, como é que é a regulamentação de coleta de sementes? É uma regulamentação mais difícil. São poucos coletores, os coletores são mais ligados a viveiro, não tem muito coletor independente. E aí, essas sementes, como é que são coletadas? Pô, achei uma matriz, mas a matriz está a 40 km daqui. Então eu tenho que pegar meu carro e ir até lá gastar gasolina. Aí eu cheguei lá, a semente está verde ainda. Voltei, gastei 80 km de gasolina. Na semana seguinte cheguei lá, bateu um vendaval, não tem mais nenhuma semente. Gastei mais 80 km, não peguei nenhuma semente. Então esse é um primeiro gargalo. Depois que você fez a coleta de semente, você vem para a segunda etapa da cadeia produtiva da restauração florestal. O viveiro em si, com todas essas questões que ele falou. E por fim, a terceira etapa, que é o plantio da muda em campo, né, que foi plantada. E outra coisa, né, a questão das mudas ser comprada, né, tem uma variação, né, igual aqui já é a carobinha, a caroba. Tem vários tipos, né, então é igual a semente. Veio uma semente com uma pesquisa aqui, um pessoal aqui, de um orelha de negro, né, e não era igual o nosso aqui, já é diferente, entendeu? É uma variação, né, Grande? Você sabe explicar melhor isso daí, né? Então, tem essa questão também. Não pode falar uma casa custa tanto. Depende do tijolo, depende do cimento, depende do terreno, tudo isso. Mas tem um custo médio. Então, existem várias técnicas que a gente chama de baixo custo de restauração. Como a gente pensa numa escala de paisagem, esse baixo custo é necessário para a gente conseguir atender o que a gente está querendo atender. O tubete que é trabalhado, né, geralmente bota
3 sementes num tubete. Quando ela chega num certo tamanho, essa daqui já foi dividida, tirou as 3 e deixou essa, né? Então essa daqui, deixa ela ali. Tem cliente, né? Isso vai de acordo com o cliente também. Tem cliente que prefere melhor no tubete, que o trabalho é menos. Tem cliente que prefere no saquinho. Aí correndo.